Vimos um pouco sobre a identidade histórica de Jó. Agora vamos começar a falar das suas qualidades, que, segundo a Bíblia, são muitas. O homem deixado de lado no livro dos Heróis da Fé, de Hebreus, mas cuja estatura se equipara a Daniel e a Noé. De todos os homens heróis da fé de Hebreus 11, somente Noé chega à envergadura de Jó. Mesmo assim, foi ignorada a sua vida dos heróis da fé. Protecionismo nacionalista? Não sei. Ciúmes? Pode ser, porque o próprio Deus disse que chamaria gentios, chamaria outras nações para pôr o povo de Israel em ciúmes. Mas o fato é que esse homem existiu e que são poucos que vão passar pela terra que alcançarão a integridade deste homem. E ainda assim ele não era perfeito. Ainda assim ele é uma fagulha do que é Jesus Cristo. Livro de Jó, capítulo 1, verso 8. Vamos ler o verso 8. Indagou-lhe então Javé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. 9. Ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou, dizendo: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? O 10. Porventura não erguestes uma cerca protetora ao redor dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Somente esse texto. Um diálogo. Um diálogo verdadeiro. Nenhum dos dois nessa conversa pode mentir. O primeiro é Deus, Deus que não mente. O segundo está diante de Deus e não pode mentir. Não faria sentido, ele é onisciente. Deus é onisciente. Quem vai mentir para ele? É tolice. Ele sabe de todas as coisas. Um diálogo sincero. Deus ele dá testemunho de um homem no seu aspecto religioso, moral. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Isso demonstra sabedoria. Se desvia do mal. No aspecto familiar,
Ele tem uma família grande, filhos e filhas. A sua família se ama, se reúne na casa revezando de cada filho para comerem banquetes. O aspecto social, ele é um homem admirado, ele é um homem cheio de bens, inúmeros rebanhos, servos e servas. Ele é um homem admirável. Dentro da crença de retribuição, ele é um homem que merece tudo de bom. Ele é um homem que merece tudo de bom. Porque se Deus ele é justo, e se a sua justiça é de retribuição, logo Jó deve receber somente bênçãos. Porém, acabamos com essa ideia de retribuição quando observamos algo claro. Se é Deus quem opera o querer e o efetuar, Deus não entra em dívida com ninguém. Se o bem que fazemos é Deus operando através de nós, como Ele pode se sentir endividado com alguma boa obra nossa? Aqui é onde os amigos de Jó perdem as estribeiras e não conseguem explicar. Mas de fato, Jó ele é um homem grande na terra. Ele é um homem que tem poder, que tem posses. Por isso olham para ele também, pensando que ele não tem nada de errado, nada, porque se Deus abençoa a família, se Deus abençoa os negócios, se Deus abençoa a vida dele e a saúde dele, ora, este homem, ele é quase perfeito. Mas olhamos algo extremamente perigoso nisso. É algo que todo mundo quer, que a nossa família esteja bem, que as brigas cessem entre os parentes, que possamos se reunir no Natal todos juntos e não ter nenhum problema. É o sonho de todos prosperar no trabalho, ganhar muito dinheiro, e sempre com aquela promessa: se eu ganhar muito dinheiro, eu não vou precisar ficar perdendo tempo no trabalho e eu vou te servir, Senhor. Essa o Senhor já ouviu milhões de vezes. No aspecto social, ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer destaque, todo mundo quer o que Jó já tem. E qual é o problema disso? Em desejar ser uma pessoa próspera, que a família vai bem, não há nenhum problema nisso. E não há o que criticar em relação a isso. Mas o que podemos fazer é chamar a atenção para dizer: tudo bem, quando você alcançar isso, entenda que você estará em um momento perigoso e deve agir com cautela. Quem dera se Deus estruturasse alguém antes de erguê-lo. Quem dera se alguém não tivesse pressa na sua ascensão e pudesse estruturar na pedra angular que é Cristo, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Mas a gente ouve aquele coach no nosso ouvido dizendo: você tem que ser o melhor, você tem que ganhar mais que todo mundo, tudo tem que estar perfeitamente bem e você vai ser feliz. Mas é perigoso você estar tão bem assim.
Porque a gratidão, ela não move o ser humano tanto quanto a dor move. Posso estar enganado, ou pode haver exceções, eu não as conheço. Campanhas árduas de oração por gratidão a Deus, com lágrimas nos olhos e humilhação. Jejuns prolongados para agradecer a Deus. Campanhas lotadas para dizer obrigado, Senhor. Parece que a gratidão não é um bom combustível para o ser humano buscar a Deus. Mas a dor é. Basta a enfermidade bater na porta e dobramos os nossos joelhos. Basta alguém da nossa família ir para o hospital e começamos a fazer o que não fazemos por gratidão a Deus. Ele sabe nos movimentar, Ele sabe arrancar a gente da nossa inércia, esperando algo para correr atrás de Deus, inertes, esperando alguma coisa. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas Ele nos tira da nossa inércia. Campanhas por cura, eu vejo muitas. Campanhas para tirar alguém do hospital, jejuns e orações, sim, eu vejo muitas. Assim também foi comigo, porque Deus, Ele sabe o combustível que nos move, e não é a gratidão. Deveria ser, mas não é a gratidão. Por isso que eu digo que o bem-estar é um lugar perigoso. Jó é um homem que tem tudo, um homem rico, um homem saudável, um homem que a família está bem. Por que clamar? Por que derramar uma lágrima? Por quem eu vou suplicar em angústia? Por quem eu vou jejuar a ponto de ficar exausto e desmaiar? Por quem? Meus filhos estão bem. Por que eu vou me humilhar, sendo que eu estou bem? Por que fazer campanha se eu estou bem? Esse combustível da gratidão não consegue fazer herdar um carro tão pesado como a nossa vida. Por que orar? Por que jejuar? Já olha para a sua vida, e não há um combustível ideal, não há um combustível que o mova a suplicar, a chorar na presença de Deus, a gritar de desespero, a dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Afinal, os filhos estão bem? É nessa hora que começa a pensar o quê? Olha, se Deus está me prosperando e está dando tudo certo, é porque eu estou correto. Começamos nós mesmos a pensar nessa teologia da retribuição. Se está tudo bem, é porque eu estou bem, eu estou correto. E Deus tentando nos provocar, falando em sonhos, falando na palavra, falando nos púlpitos, falando nos louvores, mas nós estamos bem, não tem ninguém morrendo. Para que eu vou chorar? Para que eu vou me humilhar? Aí bate na porta, sabe o que? A autossuficiência. A autossuficiência. Jó capítulo 1, versículo 5. Assim que passava o período das festas e dos banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isso é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos teus filhos, pois pensava: talvez os meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um deles. Ou seja, eu vou orar
por aquela família que entrou em desgraça e o filho foi assassinado. Eu vou orar por aquele meu filho que está dando trabalho. Eu vou sacrificar e vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, sabe por quem? Pelos outros. Jó sacrificava segundo o número dos seus filhos, pois pensava ele, pode ser que eles blasfemem contra o Senhor, ou no íntimo pequem contra o Senhor, e não se dá o trabalho de sacrificar por ele mesmo, e pensar, pode ser que eu tenha pecado, pode ser que eu tenha exagerado, que eu tenha falhado. O pecado é tão sutil e fácil de ser cometido, que basta negligenciar o bem para estar em pecado. Mas ele não pensa assim, afinal, tudo está indo bem. Aqui é a posição espiritual de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas que está em um lugar perigoso. O bem-estar é perigoso. Ele está lado a lado, pertinho da autossuficiência e do orgulho. Asaf, no Salmo 73, ele vai observar os homens que estão bem. E eles são ímpios ainda. Mas ao observar que não tem enfermidade neles, não passam por sufoco, boletos estão em dia, não tem nem aquele frio na barriga de saber se vai dar certo ou não, eles prosperam. Churrascos no domingo, carro zero, casa quitada, tudo certo, os filhos. Aí Asaf olha para a sua própria situação, e passando uma necessidade. E ele pensa com ele mesmo, em vão purifiquei as minhas mãos. Em vão eu tenho servido ao Senhor. Ele estava com aquele pensamento de retribuição, porque ele estava querendo o quê? Olha, eles são ímpios, eles merecem o quê? A justiça, eles têm que colher o que plantam. E eles estão bem, estão lá no alto. E Deus disse para ele que Deus havia colocado eles em um lugar escorregadio. Apesar de ser bom, que a nossa vida está perfeitamente bem, apesar de desejarmos isso, este lugar não deixa de ser um lugar perigoso e escorregadio. Não devemos chegar lá, não devemos almejar, sim, mas quando chegar, se você está bem de saúde, se você está bem na sua casa, se você está num bom trabalho, cuidado. Este lugar é escorregadio e você deve andar com cuidado. Você deve andar com zelo. Você deve tomar muito cuidado para não machucar um pequenino do Senhor que está em situação difícil. Você tem que dobrar as suas atenções, porque é um lugar perigoso. Porque é aqui, neste lugar, que você deixa de chorar em orações. É aqui neste lugar que você deixa de suplicar por um milagre, por uma misericórdia de Deus. É aqui que você se esquece da pontinha da tua cama, que era o seu lugar quando tudo ia mal. Você se esquece dos pés do Senhor, onde você chorava todos os dias quando tudo ia mal. Por isso é um lugar perigoso. Porque a qualquer momento, essa autossuficiência pode crescer para um orgulho e uma idolatria. Foi assim que Satanás caiu. Olhou para si mesmo e viu muitas qualidades, mas não entendeu que aquilo vinha de Deus.
Um pregador que já vi muitas postagens no grupo, chamado Charles Spurgeon, certa feita ele foi pregar na Catedral de Londres e foi uma bênção como todas as suas mensagens, e no final da mensagem ele recebeu uma oferta, mas ele a rejeitou. Um homem queria dar um terreno grande para ele no centro de Londres, enorme, ele ia se tornar um homem rico. Esse cara disse que foi curado, sentiu a presença de Deus e a vida dele mudou diante daquela mensagem de Charles Spurgeon. E ele quis ofertar de bom coração. Spurgeon disse assim: não posso aceitar, pois conheço bem as provações da pobreza, mas as provações da riqueza eu não conheço. Eu vou lutar contra um inimigo que eu conheço bem. Ele está dizendo que há duas provações. A primeira é a pobreza, a dificuldade, a angústia, a dor, a enfermidade. Neste momento, a tendência de um pecador é murmurar, blasfemar, perder a fé. A provação número 2 da riqueza é o homem se sentir autossuficiente, orgulhoso e assim também se afastar da fé, confiando no seu próprio braço, se tornando maldito. Pois Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Então existe provação em estar bem. E se você está bem, e assim como Jó não tem motivos para se humilhar, não é porque você não tem pecado, é porque você tem olhado mais para os outros do que para você mesmo. Jó olha e pensa: pode ser que os meus filhos tenham pecados. Seus olhos são muito bons para encontrar pecado nos outros, mas débeis para encontrar pecado nele mesmo, a ponto de adentrar na presença de Deus como um sacerdote que não sacrificou por si próprio. Ele está dizendo: eu sou perfeito. Porque todo sumo sacerdote, quando se achegar a Deus, deve primeiro sacrificar por si próprio, pelos seus pecados, e agora que ele não tem mais dívida, ele pode interceder pela dívida de outros. Essa é a dificuldade de quando se está bem. Também tem outra frase deste pregador puritano, Charles Spurgeon. Ele diz assim: duas bênçãos do Senhor são máximas para o crente. A primeira é a saúde, e a segunda é a doença. A primeira pode nos mover à gratidão, mas é a segunda que vai nos botar de joelho no chão e lágrima nos olhos. A primeira é terrena, saúde é terrena. Lá no céu vai ter saúde. Não todos serão perfeitos, não existe saudável e doente, não. Saúde é uma bênção terrena. A segunda, a dor, ela vai causar frutos espirituais e eternos. Então, olhando para Jó e olhando para nós, Deus ele tem duas maneiras de mover o ser humano: pela gratidão ou pela dor. Se empaca na gratidão, ele vai espetar com a dor, para que o ser humano não fique inerte e cumpra o seu chamado. Mas perigo grande é esse, da autossuficiência. Perigo este que Deus repetidas vezes fala na Bíblia: eu dou graça ao humilde, mas eu abato o soberbo.
Ele fala repetidas vezes: eis que eu olho atentamente ao soberbo e o atropelo no seu caminho. Ou seja, ele está em um lugar perigoso, porque ele está a um passo do orgulho. E se ele romper essa barreira, essa linha fina para o orgulho, ele vai encontrar um inimigo, a qual ele nunca poderá vencer, o próprio Deus. Porque se eu ser jogado no leito e Deus for comigo, Ele me tira de lá. Se eu for jogado em uma cova e Deus for comigo, Ele me ressuscita de lá. Se um exército querer me caçar e me matar, o Senhor me livra. Mas e se Deus for meu inimigo e quiser o meu fim, quem pode me livrar? Ninguém. Não há quem possa parar a sua mão. Então é um lugar perigoso. E a queda pode ser muito dolorida de alguém que está lá no alto. Não estamos aqui para duvidar do caráter de Jó. A Bíblia vai revelar esse homem, vai fazer um raio-x dele por nós. Não ficamos somente no que ouvimos falar de retribuição. Ele é um homem justo, sim, ele é um homem reto, temente a Deus. Capítulo 1 de Jó, capítulo 2 de Jó. Ezequiel 14. Ele é um homem justo, ele é um homem reto, ele é temente a Deus. Esse é o testemunho de Deus acerca dele. Ainda que ele esteja em um lugar perigoso, ele está lá neste lugar. E Deus começa a trabalhar. Lembra que ele tira da inércia, não importa se é por gratidão ou por dor? Agora ele vai tirar um da sua inércia, Satanás. E ele vai cutucar dizendo: observaste o meu servo Jó? Por onde você esteve? Andando ao derredor da terra, procurando quem possa tragar. Como um leão faz a ronda do seu território, Satanás andava por aquilo que é dele, pela face da terra, pelo seu reino. E é como se Deus dissesse assim: e você não viu aquele cara? Dentro do seu território, onde você governa, tem um que te afronta, porque ele é justo, ele é reto, ele é temente a Deus e se desvia do mal. Satanás, ele vai dizer: o motivo deste homem ser tudo isso é porque o Senhor levantou uma cerca ao redor dele e o protege a ele, a sua família e os seus bens. Ele tenta trazer prejuízo, mas ele não pode, não há permissão. Ele tenta colocar discórdia e fofoca na família, mas ele não pode, uma cerca não deixa passar. Ele tenta derrubar a integridade de Jó, lançando setas na sua mente. As setas se apagam e caem no meio do caminho. Satanás está dizendo: ele só é o que é por causa do Senhor. E se isso é verdade, e é verdade, não há do que se gloriar. Se o dom é de Deus, se o fruto é dado por Deus, semeado por Deus, cultivado por Deus, e Ele mesmo dá o crescimento, não há como se gloriar de nossas virtudes. Deus coloca Jó em destaque, Satanás o tira do destaque e diz: o Senhor é o autor de tudo isso. Porque ele olha e ele consegue enxergar o autor daquela obra. É olhar para
Senhor o protege em tudo. Tira a mão e verás que ele é um homem comum, blasfemo e pecador. Derruba essa cerca que o protege e verás que ele é como qualquer outro, pecador e blasfemo. Satanás ele consegue enxergar na vida de alguém e nas qualidades de alguém o Deus que é o autor e que derramou essas qualidades. Satanás não cai em idolatria. Quem cai é o homem. Satanás sabe que as boas e grandes obras é feita por Deus. Olhamos no pregador, falou rouco e gritou, cheio de unção. Satanás olha e fala: se não for Deus, ele não passa de um blasfemo e pecador. Cantores, pode alcançar a nota que for. Satanás olha e diz: se Deus tira a mão, não passa de um blasfemo e pecador, não tem que se orgulhar de nada, não é dele aquilo. Satanás olha e não bate continência para homem algum, porque sabe que as virtudes são do Todo-Poderoso. E por quê? E fazemos isso? E por quê que não conseguimos enxergar o Todo-Poderoso? Naquela bela paisagem que vimos na viagem que fomos para lá, a natureza não se pintou sozinha, tem um autor por trás disso. Naquela pessoa usada por Deus, não. Se Deus tira a mão, assim como foi com Jó, em um dia ele acaba com tudo. Um dia ele destrói tudo. Família, saúde, tudo. Em um dia. É só Deus tirar a mão. Satanás reconhece Deus em Jó. Mas será que Jó reconhece Deus nele? Ou acha que Deus deve retribuir toda a sua integridade e obediência? Será que essa lei da retribuição fez com que ele não entendesse que é Deus quem opera nele o querer e o efetuar? Será que ele está cego, olhando para todas as suas virtudes e não entende que Deus não deve nada para ele, porque essas virtudes são de Deus? Ou será que ele é um bom comerciante? Nunca toma prejuízo. É a perícia dele. Não é a perícia do ser humano. Pedro, ele era perito em pesca. Pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Jesus entra no barco dele para mostrar que não se trata de perícia, se trata da presença de Deus conosco. Pode estudar, não quer dizer que você vai ter sucesso e prosperidade. Deve assim fazer, mas não é nisso, não é no seu braço, não é no seu intelecto, não é na sua força que você vai alcançar coisas incríveis, mas sim nas de Deus. Se gloriar no quê? Se o quadro quem pintou foi ele. Tu proteges a ele. Quem ele é? Esse homem admirável, íntegro, reto, temente a Deus. Quem olha para ele, dá tapinha nas costas e fala: você é o cara. Mas Satanás enxergou, ele não é o cara, ele é um homem comum. E que Deus transformou ele neste homem bíblico aqui. Davi, ele olha para ele mesmo. Salmo 139, no versículo 14. O problema não é olhar para si mesmo. O problema é olhar para si mesmo e não ver Deus, achar que é nós. Graças te dou, Senhor, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe bem. Ele olha para ele, a complexidade da sua vida.
a complexidade que é o ser humano, corpo, alma, espírito, movimento, células, e ele vai ficar maravilhado. E sabe o que ele vai falar? Ele não vai dizer, eu sou o cara. Ele vai dizer, o Senhor é grande. Maravilhosas são as obras de suas mãos, que a minha alma sabe bem. E gloriar o quê? Se os meus bens que tenho, seja um carro popular, seja o que for, minha roupa, tudo é dádiva e graça de Deus. E se eu ainda as tenho, é porque Ele nos cerca. Como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor cercando aqueles a quem Ele ama. Beleza? O autor, ele tem habilidades, ele faz algo lindo esteticamente. A sua beleza não foi você que pintou, você não teve seu lugar. O seu carro, seus bens, a sua família que é crente ou não, ou unida, ou próspera ou não, é Ele que cerca, então é Ele que deve ser glorificado. Família, bens, saúde, pessoa, integridade, é Ele quem cerca. Você vai ver, o dia que Deus baixa a cerca, por um dia só, o que acontece com o ser humano. Quem a gente era antes de Deus? Cadáveres ambulantes, condenados à morte, destinados ao inferno. E agora, sem Deus, seria a mesma coisa. Não adianta olhar para o drogado e ter raiva. Olha, aquele cara lá. Você seria esse cara se Deus tirar a mão por um dia. Mas aquela menina não tem juízo, não tem jeito, fez isso e fez aquilo. Você seria assim, se Deus tirasse a mão por um dia. Mas aquela outra pessoa, se Deus tirar a mão por um dia, você é pior ainda do que ela. Louvado seja Deus, que nos guarda. Foi por isso que Davi compôs o Salmo 124. Vamos ler. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, repita, Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorados vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado, e furiosas correntes teriam feito submergir as nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e pelas garras ferinas do inimigo. Davi, ele sabe que ele teria morrido na primeira guerra. Davi, ele sabe que Golias teria matado ele. Davi, ele sabe que nas ruas perigosas e nas guerras era Deus quem o livrava. E ele queria que Israel entendesse isso. E ele dizia: se não fosse o Senhor, repita, Israel, confesse que você não é bom para ter escapado do hospital. Confesse
instintos carnais. Davi vai repetir: se não fosse o Senhor, ó Israel, as correntes de água teriam levado, arrastado a nossa alma. Eu tenho obedecido a Deus. Glória a Deus por isso e não a você. Porque se não fosse o Senhor, a tua alma já seria arrastada para fora dessa igreja. Se não fosse o Senhor, a tua alma já teria sido arrastada para o inferno. Davi está querendo trazer essa consciência. É Deus. Até aqui foi Deus. Até aqui Ele nos guardou. Guardou a nossa alma, guardou os nossos pés, guardou a nossa vida. É Deus. Por isso, quem ousa se gloriar? Se foi Ele quem fez e tomamos a glória para si, somos como alguém que pegou a ideia de outro e foi e registrou. Roubamos a glória que não é nossa, é dele. Foi Ele quem fez isso. Foi Ele que te trouxe até aqui nessa caminhada cristã. É Ele que tem te protegido. Se for se gloriar, se glorie no Senhor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Enquanto aquela carnificina prosseguia, eu fiquei sozinho. Então eu me prostrei com o rosto rente ao pó da terra e clamei em alta voz: ó Senhor, soberano Deus, vais mesmo destruir toda aquela gente de Israel, lançando a sua indignação sobre Jerusalém? Ezequiel, ele está se lembrando, escrevendo o que aconteceu na invasão da Babilônia na cidade de Jerusalém. Ezequiel foi um dos cativos que foi levado vivo para a Babilônia. Ele vai narrar que era uma carnificina ao redor dele. Homens com espadas e escudos, dilacerando um na direita. Homens matando outros e decapitando na esquerda. Na frente e atrás. Então ele ficou sozinho, morreram todos. Ele ajoelha nesse momento e ele fala: Senhor, não restará remanescentes? E mal ele sabia que era ele o remanescente a qual Deus preservou de pé. Vamos contextualizar Ezequiel. Quantos não morreram hoje vítimas de bala perdida? Quantos não morreram hoje vítima de um latrocínio? De dengue, morreram vários. Na época da pandemia, quantas pessoas não morreram? À direita, à esquerda, o vizinho, aquele outro. E olhamos para o lado e fomos preservados por Deus. Porque ainda que a morte rondou, ainda que a morte desejou, atacou, o Senhor nos manteve vivo e de pé. Não caímos na dengue, não caímos na pandemia, porque o Senhor nos preservou. E a nossa alma, o Senhor também preservou. Cadê aquela pessoa que adorava a Deus com você? Cadê? Você olhou para o lado e era uma carnificina. Olha para trás para o seu passado e lembra que aquele que estava com você já não está mais. Olha tudo isso e se lembre que o Senhor te preservou como remanescente. Olha as igrejas,
olha no Facebook, olha nas redes sociais, escândalos, o outro roubando, o outro adulterando dentro da própria igreja com a missionária, pastores desviados, arrancando dinheiro das pessoas, mortos, carnificina, e Deus te preservou de pé na presença dEle. Pessoas abandonaram a fé para desejar a teoria da retribuição. Eu dou, eu quero em dobro, eu entrego, ele me deve. Caíram na apostasia e você ficou de resto. Mas dobra o joelho, procurando remanescentes. Mas você é esse a quem Deus preservou de pé. Este remanescente é você, assim como foi Ezequiel. Porque Ele tem te preservado vivo, espiritualmente vivo. E pode ser que seja através de você que a coisa tem que ser feita, porque você vai olhar para o lado e todos caíram. É Deus que nos deixou viver. A saúde é de ferro? A saúde é de ferro? Um mosquito pode acabar com isso, carregando um vírus de uma bactéria. Você é poderosão, canela de fogo, prega bastante, é bom? Um mosquito pode te derrubar. Mas nenhum mosquito passa quando o Senhor levanta uma cerca de proteção ao redor de você. Não passa nenhum mosquito. Se não fosse o Senhor, a igreja. Eu comecei com vários jovens, foi um movimento de vários jovens se convertendo. Eu não lembro de ninguém, mas o Senhor me preservou. E quem sou eu para dizer que eu tenho alguma qualidade? Pelo contrário, eu sou desqualificado. E Ele me preservou. 1000 caíram já à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas o Senhor tem protegido a tua vida, a tua família e os teus bens, ainda que poucos, são preciosos para Deus, porque todos esses conjuntos de coisas faz quem você é para Ele. É Ele que preservou a sua integridade, ou você acha que você não iria cair? Quantos foram os laços a qual você não suportaria e se desviaria, a qual Ele tirou da sua frente e disse, não vou deixar. Você nem viu e Ele te livrou. Agradeça pelas coisas que Deus fez, a qual você não enxergou. Porque Ele tem te guardado. Ele tem guardado a sua alma. E Ele vai assim preservar a sua alma. Porque quando você pensar em se desviar, Ele tem outros métodos para fazer você rastejar de volta. Porque para Deus mais vale 80 anos de sofrimento na terra do que uma eternidade no inferno. Então Ele vai até as últimas consequências. Ele vai. E eu gostaria que assim Ele fizesse comigo. Não me deixe ir para o inferno. E não me ouça quando eu quiser descer da cruz. Determine um plano para mim eterno e vai até o fim, Senhor. E não me ouça gritar. E bendito seja o Senhor, porque as bênçãos, os bens e o bem-estar é uma bênção. O mal-estar também é uma bênção. Tudo o que vem do Senhor tem propósito de crescimento na nossa vida. Aceitaste o bem de Deus com prazer. É bom, né? Porque o mal não queres tu aceitar. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus, Senhor maravilhoso Deus, porque, Senhor, me tem preservado esse pobre pecador que encontrou em Ti um lugar seguro. Tu tem os Teus propósitos, Senhor. Engrandeça cada irmão que está aqui e os mantenha humildes. Levante, Senhor, cada um daqui, mas que não seja para cair. Então estrutura, Deus, estrutura. Eles aprendam que a construção de tudo que eles têm tem uma pedrinha chamada Cristo, a pedra angular, e arrancando ela, cai tudo. Então que ele não se afaste de Jesus quando estiver bem. Pelo contrário, que ele diga, como disse Davi, quem pode contar os seus próprios pecados? Quem pode contar os seus pecados? E ele termina dizendo, perdoa-me tu, Senhor, dos que me são ocultos. Eu não vejo o pecado que eu cometi essa semana, porque eu não prestei atenção. Porque tem muitos, a qual eu ignorei, eu preferi olhar os dos outros. Mas isso não quer dizer que eu não sou pecador. Perdoa-me, Deus, dos que me são ocultos. Perdoa-me, Deus, que eu estive tão distante do Senhor, que quando eu fiz besteira, nem eu percebi, porque eu não estava ligado no Senhor. Porque se eu estivesse, o farol vermelho do Espírito Santo diria não. E se eu cometesse deliberadamente, ia doer. Ia doer muito. Então me perdoa, Senhor. Me perdoa pela minha arrogância de pensar que eu não sou pecador. Me perdoa, Senhor, por desprezar, Senhor, tudo que o Senhor tem feito e andar somente pelo combustível da dor. Me perdoa, Senhor, porque quando eu estou bem eu não choro, eu não grito. Me ensina a estar bem, Senhor, e a suplicar, Senhor, por humildade. Então, de todas as virtudes que desejamos de Deus, a primeira do Sermão do Monte, os humildes, pobres de espírito. Que o Senhor encontre alguém para engrandecer e permanecer com o coração pobre de espírito. Que Deus encontre alguém para engrandecer nessa terra e que não tentará afrontá-lo com orgulho. Que Deus encontre em você, esse homem, essa mulher, porque Ele já te derrubou quando você estava orgulhosa ou orgulhoso. Você sabe disso. E assim Ele fará 10 vezes 20, quantas for necessário, para não ter que te mandar para o inferno, porque Ele te ama. Bendito seja Deus pela proteção que tem protegido essa igreja, que tem andado na palavra, que tem tido pessoas que têm intimidade com o Senhor e sérias na sua obra. Eu glorifico por isso o seu nome, pois essa beleza toda só pode ter um autor, Deus. Então eu te louvo e te agradeço.